Deus. Aleluia. O Senhor é bom. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Todos bem? Deus é bom. Vamos orar. Você pode se colocar de pé um pouquinho? Aleluia. Glória a Deus. Feche teus olhos. Vamos encher esse lugar de gratidão, de ações de graças. Você é grato a Deus por estar aqui. Você é grato a Deus por ter essa oportunidade de dar a Ele o seu culto. Você é grato a Deus de ter o acesso à presença dEle. Eu queria que você começasse a orar um pouco. Aleluia, ora um pouquinho. Vamos dar graças a Deus por esse culto, dar graças a Deus por essa noite. Pai, nós te agradecemos. Obrigado, Pai, pela oportunidade que nós temos de estar aqui em sua presença. Nós queremos, Pai, aprender a extrair em um momento como esse tudo aquilo que está preparado, Pai, tudo aquilo que foi liberado do teu coração para o nosso coração. Eu quero te agradecer, Pai, pela vida de cada um dos teus filhos, pela nossa chegada para esse culto. Nós consagramos a nossa vida, nós consagramos o nosso culto, nós confessamos nessa reunião que Jesus Cristo é o nosso Senhor, que Ele é o nosso Salvador. Eu quero confessar o sangue de Jesus Cristo sobre nossas vidas e te agradecer, Pai, por hoje à noite, por tua palavra, te agradecer pelo teu Espírito, te agradecer pela tua unção, te agradecer pelo teu poder, Pai, que está operando em nós e que vai operar através de nós. Obrigado por tudo aquilo, Pai, que o Senhor vai transmitir e liberar sobre a nossa vida. Muito obrigado por esse tempo. Eu sei porque sei, Pai, que o Senhor derramará do seu poder no nosso ajuntamento. Por isso nós nos consagramos, abrimos nosso coração, inclinamos nossos ouvidos, Pai, para te ouvir hoje à noite. Nos ensina por meio da sua palavra, em nome de Jesus Cristo. Fique à vontade, Espírito Santo, no nosso meio, para falar, para agir, para se mover e realizar as tuas obras. Em nome de Jesus Cristo, nós te damos toda a liberdade e acesso nessa reunião e consagramos a nossa vida, nosso culto ao Senhor. Em nome de Jesus, quem crê, diga amém. Glória a Deus. Antes de você se sentar, a pessoa que saudade, se anime, se alegre, em nome de Jesus, porque Deus tem o melhor para a tua vida. Quantos aqui nasceram na família de Deus? Quantos aqui são filhos de Deus? Quantos são herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo? Quantos herdaram tudo aquilo que Deus é e tudo aquilo que Deus tem? Mas se nós somos filhos de Deus, nós herdamos tudo que Deus é e tudo que Deus tem. Amém? Significa que nós não temos falta de mais nada. Obrigado, viu, gente? Obrigado, Vitão. Não temos falta de nada. Estamos amplamente supridos, como igreja, como corpo, como filhos de Deus. Amém? Se nós somos filhos de Deus, Deus está cuidando da nossa vida. Graças a Deus por um amém. Deus está cuidando das nossas vidas. Deus está cuidando da sua igreja, Deus está cuidando do seu povo. Deus tem cuidado de nós durante todo esse tempo. Nesses dias também temos provado da bondade de Deus. Nós estamos experimentando de coisas nesses dias que naturalmente nós não poderíamos talvez receber, né, por meio da força do nosso braço, de alguma coisa do tipo. Ontem nós tivemos um culto aqui maravilhoso. Saímos daqui, algumas pessoas, né, cheias, impactadas de Deus, hoje pela manhã também. E eu sei que Deus, a cada final de semana, né, nos cultos do meio de semana, tem construído coisas para Ele realizar aquilo que Ele quer realizar. Amém? Deus está para realizar grandes coisas no nosso meio. Deus está para fazer grandes coisas no nosso meio. Eu digo para vocês, irmão, orando a respeito desse culto, que Deus está para entregar grandes coisas nas mãos de algumas pessoas aqui. Amém. Deus está para fazer isso. Amém. A prova disso é aquilo que Ele tem falado, da forma como Ele tem falado. Deus tem sinalizado, Deus tem apontado para onde Ele quer levar a sua igreja, para onde nós devemos ir. Então, Deus, Ele está pronto mesmo para entregar algumas coisas nas mãos de pessoas, nas quais Ele pode confiar, e são coisas grandes. Amém? E é bom que a gente comece a se habituar com isso, com a grandeza de Deus, porque um Deus grande não tem coisa pequena.
Amém? E ele tem falado de coisas que talvez soe aos nossos ouvidos como algo estranho. Ontem, quem esteve aqui, nós ouvimos de algumas coisas aqui que, se você não teve a oportunidade de estar, depois visita lá no YouTube o culto de ontem. Foi liberado até helicóptero aqui ontem. Mas para que isso, pastor? Não sei, Deus quer. A nossa parte é receber. Foi liberado avião. É para a gente ter noção do que Deus vai fazer. Amém? Para a gente sair mesmo. E como Deus fez com Abraão, sai da tenda, vem para fora, porque eu quero ampliar a tua visão. Quero mostrar o que eu tenho como plano para a sua vida. Você olha para o céu, e ele contemplou todas as estrelas, agora olha para a areia do mar, e contemplou aquela areia, Deus disse para ele, assim será a sua descendência. E o que Deus tem para fazer aqui, irmãos, em Guaratinguetá, nessa região, está fazendo e vai fazer algo grande. Amém? Nós estamos inseridos dentro desse contexto de coisa grande para a nossa vida. Então, nós precisamos ficar muito atentos com relação a tudo aquilo que Deus está falando, tudo aquilo que Deus está fazendo, para que o diabo não venha nos enganar nesses dias e venha nos privar de desfrutar do que Deus tem de melhor para cada um de nós. Porque independente de qualquer coisa, a Bíblia já disse lá no livro do profeta Isaías, capítulo 1, versículo 19, se quiserdes me ouvirdes, o que vai acontecer com essa pessoa? Ela vai comer do melhor dessa terra, e o melhor dessa terra não está limitado ao sistema desse mundo. O melhor dessa terra está entrelado à nossa obediência a Deus. Se quiserdes e me obedecerdes, comereis o melhor dessa terra. Com crise ou sem crise, com pandemia ou sem pandemia, não importa o que esteja acontecendo, o melhor da terra está liberado e disponível para os filhos de Deus. Basta obedecer, se submeter e se sujeitar a Deus, nós vamos desfrutar. E como o Alexander mesmo falou, da mesma forma que Deus fez no Antigo Testamento, Deus está pronto para fazer de novo. E se necessário for, Deus envia anjo. Aleluia. Glória a Deus. E tem anjos trabalhando hoje à noite. Anjos ministradores, enviados da parte de Deus, estão trabalhando hoje à noite. Irmãos, não é por acaso que Deus envia uma unção profética num final de semana como esse. Pastor ministro, como ele ministrou hoje pela manhã. Deus está querendo mesmo estabelecer algumas coisas no nosso coração, no nosso meio como igreja. Aleluia. Amém? O pastor mesmo disse que nós estamos dentro de um tempo profético. O profético está, né, sobre a igreja. A unção profética, né? Tanto é verdade que ontem foi orado aqui pelos profetas, né? As profetas, né? Porque só tinha um homem, eu não sei o que aconteceu com os profetas da igreja, eles fugiram ontem, mas que tinha de gente aqui recebendo, né, oração e liberação de Deus para esse chamado, porque é o tempo que nós estamos vivendo. Amém? E por isso que nós temos cantado um novo dia, um novo tempo. Amém? Que o impossível, como é que é a outra palavra? Inatingível, né? Isso, inatingível vai acontecer. Aleluia. Vai acontecer. Aleluia. Graças a Deus que não depende da nossa empolgação. Tem tudo a ver com crer. Porque o impossível, o inatingível vai acontecer, irmãos. O diabo que dá os pulos dele se vira. Ele que dá os pulos dele para se virar. Porque vai acontecer. Amém, irmãos? E ele que trata de sair da frente, porque os crentes estão passando. A igreja está sendo levantada nesses últimos dias, amém? Com força e poder, cheia de graça e de verdade. Então, Satanás que se prepare. Amém? E eu sei que nós, de fato estamos, né, dentro dessa nova fase, novo tempo, dessa nova estação para a nossa vida, para a igreja, e nós precisamos pegar isso mesmo pela fé, amém? Para que as coisas se estabeleçam na nossa vida e no nosso meio, e aconteça de fato como Deus tem dito. O pastor Zé Roberto ontem à noite e hoje pela manhã, ontem ele falou a respeito de dízimo e oferta, hoje pela manhã ele ministrou, e dentro das suas falas, ele soltou algo, né, que está escrito lá no livro de Gênesis,
quando a Bíblia fala a respeito dos fins dos tempos, né? Ou nos fins de alguns tempos, uma coisa assim, nos fins dos tempos. E ele diz que nós estamos vivendo esse final, né, de um tempo, esses fins de alguns tempos como igreja. E de fato nós estamos mesmo. E pensando a respeito disso, algo que veio para o meu coração para que nós pudéssemos falar um pouco hoje à noite, é sobre alguns ajustes finais. Já que nós estamos saindo de um tempo para entrar a uma nova fase, uma nova etapa, uma nova estação, Deus colocou algo no meu coração sobre ajustes finais. Sempre os ajustes finais são necessários quando se vai iniciar algo, não é assim? E isso veio muito forte para mim, ajustes finais. E Deus vai ajustar algumas coisas, irmãos, amém? Porque não dá para sair de uma fase, entrar em uma nova fase, da mesma forma que nós estávamos vivendo na fase antiga. Nós vamos precisar adotar um comportamento, atitude, né, novas, regras novas para um novo tempo. Então Deus vai ajustar algumas coisas no nosso coração, na nossa vida, porque Deus quer mesmo que nós venhamos desfrutar de tudo aquilo que Ele tem preparado de antemão para cada um de nós, amém? Eu quero que você abra a tua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 4, e no versículo 5, versículo 15. Efésios, capítulo 4, versículo 15. Glória a Deus. Aleluia. Nós vamos terminar bem, amém? Glória a Deus. Aleluia. Efésios capítulo 4, versículo 15. E, na verdade, o versículo 15 está concluindo um assunto que Paulo começa escrevendo à igreja de Éfeso, no capítulo 4, especificamente a partir do versículo 7. Ele começa a falar e a tratar a respeito dos dons ministeriais, né, dos cinco dons ministeriais. Ele diz acerca de cada um deles que foi concedido pelo nosso Senhor Jesus Cristo, com vistas, e ele diz o aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida de estarmos na plenitude de Cristo, e para quê? Depois que ele termina de falar a respeito dos dons, do propósito dos dons, ele vai encerrar esse assunto, falando a respeito de algumas coisas, e eu quero partir daqui para nós conversarmos um pouco daquilo que está no meu coração para hoje à noite. E no versículo 15 ele continua dizendo: mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo. Diga comigo, cresçamos em tudo. Em tudo. Naquele que é a cabeça. Quem é a cabeça? Cristo. De quem todo o corpo, quem é o corpo? Nós somos o corpo, a igreja, amém? Eu e você, nós somos o corpo de Cristo. E ele diz que a igreja, o corpo de Cristo, a vontade de Deus é que a igreja, o corpo de Cristo, cresça em tudo. Mas de que forma? Diga comigo, bem ajustado. Bem ajustado. A igreja, o corpo de Cristo, não cresce em tudo, né? Não efetua o seu próprio aumento e nem é edificada se ela não for bem ajustada. A igreja precisa estar bem ajustada. E Deus vai ajustar algumas coisas na minha vida, Deus também vai ajustar algumas coisas na tua vida, porque Deus quer de fato que nós venhamos crescer em tudo. Amém? Que nós venhamos desfrutar de um crescimento em todas as áreas da nossa vida. E sabe, irmãos, eu queria que você ficasse muito atento mesmo com relação àquilo que vai ser ministrado. Eu percebo uma unção para ensino, para o ensino. A pregação nos deixa muito empolgados com relação àquilo que está sendo ministrado. E nos puxa mesmo para cima, nos leva para cima. Mas a unção para ensinar, ela nos traz também, né, para colocar os pés no chão, mas para também nos levar para cima. Amém? Então fique atento. Deus quer que cada um de nós que estamos aqui hoje à noite, que fazemos parte dessa igreja, fazemos parte desse contexto, dessa obra grande que Deus vai realizar aqui nesse lugar, Deus quer que todos nós cresçamos em tudo, em todas as áreas da nossa vida. Agora, de que forma nós vamos crescer? Paulo chega a falar aqui, dentro desse contexto, nesses versículos que nós estamos lendo, sobre se tornar um auxílio e também cada um de nós dar uma justa cooperação.
O que seria esse auxílio? Esse auxílio, segundo o dicionário Strong's, fala sobre suprimento e provisão. Suprimento e provisão. Deus quer que nós venhamos nos tornar para o corpo de Cristo esse auxílio, esse suprimento e essa provisão. E que cada parte do corpo de Cristo, que somos nós, os filhos de Deus, venhamos dar a sua justa cooperação. Diga, justa cooperação. Quem não faz uma justa cooperação está sendo injusto com algum membro do corpo de Cristo. Deus espera de nós que nós venhamos de fato ser esse auxílio e que nós venhamos dar essa justa cooperação. E a Bíblia fala que cada parte deve dar a sua justa cooperação em todas as áreas. Por isso que Ele quer que nós venhamos crescer em tudo. Porque se nós crescermos em tudo, nós vamos dar o auxílio necessário para essa obra, para a obra de Deus no Vale do Paraíba, e nós vamos dar a justa cooperação. Amém? Nós vamos nos tornar, de fato, o suprimento e a provisão que Deus espera para a sua obra. Quantos aqui querem ser o suprimento e a provisão de Deus? Para a obra de Deus aqui na terra. Amém, irmãos? É isso que Deus espera de nós. Mas só será possível isso acontecer se todos nós estivermos bem ajustados, bem alinhados, todo mundo junto, todo mundo pegando junto, todo mundo pensando a mesma coisa, falando a mesma coisa, com o mesmo propósito, mesma intenção no coração. Um povo bem ajustado. Então nós estamos vivendo esses últimos tempos e Deus está querendo ajustar as coisas, porque, como já foi dito, e eu vou repetir isso, Deus vai inaugurar muitas coisas nesses dias. Amém? Deus vai inaugurar coisas na nossa vida, Deus vai inaugurar coisas na vida da igreja, falando de instituição, amém? Nós vamos para um novo tempo, nós vamos para um novo lugar. A Bíblia fala em Daniel 2:20, não precisa abrir, só me ouço para a gente avançar. Diz assim Daniel 2:20, disse Daniel, seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade. Por quê? Porque dele é a sabedoria e o poder. É Ele quem muda o tempo e as estações. Quem é que muda o tempo e as estações? A Bíblia diz, é Deus quem muda o tempo e as estações. Nós estamos vivendo um novo tempo. Deus está mudando a estação. É Deus quem faz isso. E a partir daqui, irmãos, eu quero liberar algo sobre a tua vida. Deus está mudando o destino de algumas pessoas hoje à noite. Deus está mudando o destino de algumas pessoas hoje à noite. Amém? Deus está mudando o destino de pessoas que estavam sentenciadas sem saberem. Deus está mudando o destino de algumas pessoas. Aleluia! A Bíblia diz, é Ele quem muda, é Ele quem remove, e é Ele quem estabelece. Ele está mudando destino. Deus vai remover coisas do nosso meio hoje, por conta de ajustes que Ele vai realizar na nossa vida. Coisas que estavam dentro do nosso coração, impedindo o fluir de Deus e do reino de Deus na nossa vida e através da nossa vida, vai ser removido hoje à noite. E Deus vai estabelecer a vontade dEle para a minha vida, para a sua vida e para esse tempo sobre nós como corpo de Cristo. Deus vai estabelecer o plano dEle, a vontade dEle, o querer dEle sobre a nossa vida. Amém? Então Ele muda, Ele remove, Ele estabelece. Quem é que faz tudo isso? Deus faz tudo isso. Agora, para Deus fazer, nós precisamos ter a certeza de que nós estamos bem ajustados. Amém? Bem alinhado com o plano, bem alinhado com a vontade de Deus, bem alinhado com a palavra de Deus para a nossa vida. Amém? Porque senão nós vamos ouvir a respeito destas coisas, mas nós nunca vamos desfrutar, não vamos conseguir tocar nelas, não vamos conseguir ser molhados por elas. E Deus quer de fato, irmãos, que nós vamos experimentar o que Ele tem. Tanto é verdade que ontem o profeta, Alex disse, provai e vede. Deus não quer só que nós venhamos ver, Deus quer que nós venhamos provar, porque eu posso ver algo acontecer na sua vida, você pode ver algo acontecer na minha vida, e se eu presenciar algo acontecendo na tua vida, não significa que está acontecendo na minha vida, mas Deus quer que aconteça na tua, Deus quer que aconteça na minha, Deus quer que aconteça na nossa, e que todos nós venhamos provar, venhamos desfrutar mesmo daquilo que Deus tem liberado sobre a nossa vida para essa estação,
para esse tempo. Esse é um tempo muito oportuno de Deus. Amém, irmãos? É o tempo de Deus para a nossa vida. É um tempo de Deus para essa igreja. A Bíblia fala que Deus, ele visitou o povo de Israel, e que no dia daquela visitação, pessoas que estavam lá desapercebidas, elas não conseguiram desfrutar daquela visitação. Jesus veio para o que era seu e os seus não o receberam. Eu quero dizer, era Deus visitando o povo desapercebido, deixando de receber do que Deus tinha para a vida deles. E Deus está se movendo nesses dias. Deus está liberando a palavra, Deus está liberando a sua unção. Nós temos falado aqui já há alguns dias a respeito de uma nova unção, de um óleo fresco, de um novo tempo. É Deus que está falando. Nós estamos chegando perto do aniversário da nossa igreja. O que você acha que Deus quer fazer? Quando alguém comemora a festa de um aniversário, né, normalmente quando nós somos convidados, a primeira coisa que nós pensamos é em fazer o quê? Comprar um presente, não é assim? Para não chegar de mãos vazias e dar para aquela pessoa que nos convidou. A nossa igreja vai completar 12 anos, nós vamos completar 12 anos como igreja. Os céus está pronto para dar galardão, recompensa e presente para cada um de nós. E vai ser esse ano, irmãos. Está tudo dizendo ao contrário, coisas improváveis, situações, um monte de coisa acontecendo, e Deus dizendo, tem uma nova unção. Se tem nova unção, tem novo galardão. Se tem nova unção, tem nova recompensa. Se tem nova unção, tem novos presentes, tem coisas novas. Aleluia! E quem tiver apercebido vai sentir o cheiro de coisas novas. Vai sentir o cheiro de chuva. Vai sentir o cheiro das coisas chegando. Apercebido, algo vai acontecer. Algo vai acontecer, a palavra vai se cumprir. Deus vai falar, Deus vai fazer, Deus está se movendo. Aleluia! Amém? Nós não vamos esperar o 13º ano da igreja. Vai acontecer ainda até o mês de julho. Ontem foi falado. É que a gente não percebe as coisas. Ele falou o que ele iria levar 2 anos. Não foi assim que ele falou? Deus estava acelerando isso. Imagina o que demoraria 2 anos para acontecer. Amém? O Tissaliá, pá! E o negócio acontece. Não é o que nós temos cantado aqui? Irmãos, esse tempo de louvor aqui não é só para preencher, né, um momento do culto, não. Nós cantamos aqui de forma profética. Amém? Aquilo que Deus está anunciando, aquilo que Deus está fazendo. Por isso que Deus vai dar uma ajustada. Amém? E nós vamos avançar aqui, e eu creio que Ele vai se utilizar desse tempo mesmo, de fim dos tempos, para ajustar todas as coisas no nosso meio e na nossa vida. Agora é a partir daqui que eu quero começar mesmo a falar com você de algo bem oportuno para esse tempo. Uma das coisas mais importantes que Deus quer ajustar no nosso meio e na nossa vida é o nosso coração. Uma das coisas mais importantes que Deus quer ajustar para esse tempo, antes de qualquer coisa, é o nosso coração. É o meu coração e o teu coração. Amém? Por quê? Porque o nosso coração é o tesouro principal para o Senhor. O tesouro principal, a coisa mais importante para Deus, na minha vida e na tua vida, é o nosso coração. Amém? Não é o nosso bolso, nem a nossa bolsa, não é o que nós temos ou deixamos de ter, não é a roupa que nós vestimos, não é o carro que nós andamos, não tem nada a ver. A coisa mais importante para Deus, na minha vida e na tua vida, é o nosso coração. E quando eu falo coração, não estou falando desse músculo. Amém? Eu estou falando da sede do homem verdadeiro, do homem interior, do espírito do homem, onde Deus habita. Então Deus está de olho no nosso coração. Diga, Deus está de olho no meu coração. Sabe, irmãos, que o que está dentro do nosso coração, nós podemos até mesmo conseguir ocultar aos olhos naturais de alguém, de alguma pessoa. Mas não existe nada na minha vida e na tua vida que nós vamos conseguir ocultar de Deus, porque todas as coisas estão nu e patente aos olhos de Deus. Deus, Ele vê todas as coisas, o que nós pensamos, aquilo que nós imaginamos, aquilo que nós falamos, o que nós fazemos, está tudo nu e patente aos olhos de Deus.
E Deus está de olho no meu e no seu coração. Em 2 Crônicas, capítulo 16, no versículo 9, a Bíblia diz assim: porque quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra. Amém? E por toda a terra inclui também Guaratinguetá. Os olhos de Deus estão passando por toda a terra. Fazendo o quê? A procura. Cadê o texto? Passando por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Os olhos de Deus estão passando por toda a terra para se mostrar forte para aqueles cujo coração é totalmente deles. O que é então que Deus está procurando? Um coração que é totalmente dele, completamente dele. Os olhos de Deus estão passando agora mesmo, irmãos, sobre cada um de nós que estamos aqui dentro desse espaço, amém? E os olhos de Deus estão procurando aqui nesse ambiente, aí também você que está em casa, pessoas cujo coração é totalmente dele, completamente dele. Um coração que não divide, não está dividido, que é 100% dele, não é 99%, nem 90%, nem 50%. Alguém que é completamente dele, alguém que é totalmente dele. Os olhos de Deus estão procurando essas pessoas. Para fazer o quê? Para se mostrar forte para essas pessoas e através dessas pessoas. Então Deus está procurando corações. Diga corações. Corações. Amém? Que sejam totalmente dele. Nisto procedeste loucamente, por isso desde agora haverá guerras contra ti, porque eles não haviam confiado em Deus, eles não tinham colocado o coração deles totalmente em Deus, por isso que são chamados de louco. Uma pessoa que não coloca o coração dela totalmente em Deus, ela é considerada louca diante de Deus, amém? Agora eu quero que você abra a tua Bíblia, no livro de Provérbios, capítulo 4, versículo 23. Provérbios 4, 23. Esse texto é um texto conhecido no nosso meio, mas eu vou usar ele para falar o que eu quero falar. Aleluia. Provérbios capítulo 4, versículo 23. Glória a Deus. Vamos ler a partir do 20, e depois, se mais para o final der tempo, eu volto para falar a respeito do 20, 21 e 22. Mas se eu não conseguir, você já fica com eles aí, por termos lido, que é a forma como Deus nos ensina a cumprir a instrução que Ele nos dá no 23. A partir do 20, Deus diz assim: filho meu, tem algum filho de Deus aqui? Olha o que Ele diz: atenta para o quê? Atenta para, diga as minhas palavras. Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinos inclina os teus ouvidos, não os deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-os no mais íntimo do teu coração. Por quê? Porque fazendo isso, são vida para quem os acha e saúde, diga saúde, para o seu corpo. Versículo 23, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu, repete de novo, guarda o teu coração. Por quê? Porque dele procede as fontes da vida. Amém, irmãos? Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Se você quer desfrutar do que Deus tem para a sua vida, guarda o seu coração. Se queremos entrar nessa nova fase, nessa nova estação e receber tudo o que Deus tem preparado para mim e para você, guarda o seu coração. Amém? Veja, a Bíblia nos dá várias orientações a respeito do que nós devemos guardar. Eu quero citar três, apenas três. A Bíblia diz que nós devemos guardar a nossa língua de falar dolosamente. Quantos lembram disso? Está escrito
Nós não devemos falar dolosamente. Guarda a sua língua. Amém? Paulo também fala a respeito de guardar a fé. Corri a carreira, combati o bom combate e guardei a fé. E a Bíblia também fala a respeito, no próprio livro de Provérbios, no capítulo 3, a partir do versículo 1, sobre guardar os mandamentos. Mandamentos de quem? Os mandamentos de Deus. A Bíblia fala sobre guardar a língua, guardar a fé, guardar os mandamentos. Quantos entendem que guardar a língua é algo poderoso? É tão poderoso que ela tem o poder, né, de nos conduzir para o nosso destino, porque nela está a vida e a morte. Então é algo que define o nosso futuro, define o nosso destino. Ela vai nos conduzir exatamente para onde nós queremos ir. Então é algo importante. Por isso que Deus diz: guarda a sua língua. Amém? No muito falar, transgressões. Quantos entendem que fé é algo importante? Tanto é verdade que a Bíblia diz que o justo vive pela fé. É o único estilo de vida que agrada a Deus. Pela fé. E Deus comunica as coisas dele, aquilo que ele quer fazer, para aqueles que creem. Então fé é um assunto crucial. Sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creia que Deus existe e que se torna galardoador daqueles que o buscam. Amém? Agora, quantos também entendem que é importantíssimo guardar os mandamentos, guardar a palavra de Deus? Todos nós concordamos, né, que guardar a língua, guardar a fé, guardar os mandamentos é algo crucial, essencial, determinante. Mas quando a Bíblia fala sobre o coração, coloca a respeito desse assunto sobre os outros. Eles guardam a fé, guardam a língua, guardam os mandamentos. Mas sobre tudo que se tem que guardar, sobre todas as coisas que eu falei a respeito, que vocês têm que guardar, ele diz: guarda o seu coração. Ele vai dando instruções. No livro de Provérbios, por exemplo, são tantos ensinamentos, tantas instruções para a vida, no dia a dia, no cotidiano, de sabedoria, de conhecimento, de instruções riquíssimas para a nossa vida, para que nós possamos ser bem-sucedidos. Mas ele diz, no próprio livro de Provérbios, ele fala assim: sobre tudo isso, sobre todas as coisas, guarda o seu coração. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga para ela assim: ó, sobre tudo que se deve guardar, querido, guarda o teu coração. Aleluia. Amém? Agora, deixa eu te dar uma definição do que é essa palavra guardar. Guardar fala sobre proteger, guardar fala sobre cuidar, guardar fala sobre vigiar. Sabe o que é que Salomão está nos escrevendo, inspirado por Deus? Cuida do teu coração. Ele só proteja o seu coração, vigia o teu coração. Amém? Guarda. Por quê? Porque dele procede as fontes. E o que é fonte? Fonte fala de nascente, fonte fala de origem. Ele está dizendo, é dele que nasce todas as coisas. É nele onde se origina todas as coisas. Se você guardá-lo, e a Bíblia nos ensina como fazer isso, e talvez a gente fale mais lá na frente como fazer isso. Se você guardar o teu coração de acordo com como Deus ensina, então tudo que nascer no teu coração vai ser para o seu bem, vai ser para te abençoar. Guarda o teu coração. Amém? Agora, se nós queremos cumprir satisfatoriamente o que Deus nos chamou para fazer, é imprescindível guardar o coração. Eu tive a oportunidade uma vez, quando estava começando a servir na igreja como pastor auxiliar, de buscar, eu já acho que eu já compartilhei isso com algumas pessoas, mas eu vou falar de novo, acho que eu falei até aqui de púlpito mesmo. Tive a oportunidade de buscar o pastor João Roberto, numa ocasião em que ele veio ministrar aqui na nossa igreja em Taubaté. Ele estava em Taubaté, o pastor pediu que eu fosse buscá-lo, eu fui junto com uma pessoa, acho que foi o Augusto, se não me falha a memória. Falei: Augusto, vai dirigindo, porque quando a gente pegar ele e voltar, eu quero voltar conversando com ele, que eu tinha algo no meu coração que eu gostaria de perguntar para ele. Um homem já experimentado, pastor da igreja de Campina Grande na ocasião, um homem de Deus, alguém que está desde o início, né, no ministério Verbo da Vida, andou junto com o pastor Bud. Falei: vou aproveitar essa oportunidade, quero fazer uma pergunta para ele de alguém que está começando no ministério. Eu lembro que quando ele entrou no carro, bastou pegar a Dutra, eu falei: agora eu vou aproveitar a ocasião.
E eu perguntei para ele, falei, pastor, qual o conselho que o senhor daria para alguém que está começando no ministério? E ele parado, ele é muito calado na dele, quem conhece ele sabe, ele é muito reservado, e ele ficou quieto, olhando para frente, olhando para o lado, olhando para frente, olhando para o lado, e nesse pouco espaço de tempo em que ele ficou observando a paisagem, eu logo pensei, falei alguma besteira, né? Devia ter ficado calado, ele vai pregar, e eu fazendo pergunta. E ele ficou ali durante algum instante, e ele olhou para trás e falou assim, eu vou dar para você 2 conselhos. E hoje eu entendo que eram conselhos não só para quem está começando ministerialmente, por isso que eu quero compartilhar com vocês. E ele disse assim, o primeiro, nunca abandone a sua vida devocional, a sua vida de comunhão com Deus, de comunhão com a palavra de Deus. Tenha isso como primazia, coloca isso num lugar de prioridade, né, no seu dia, no seu coração. E o segundo é o que está escrito lá em Provérbios 4, 23. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu coração. Porque no ministério e dentro da igreja, você vai ouvir e ver muitas coisas, boas e ruins. Boas e ruins. Se você guardar o teu coração e souber lidar com cada uma delas, você vai ser bem-sucedido. Agora, se você não souber lidar com elas, não guardar o seu coração, você vai ficar pelo meio do caminho. E eu peguei esses conselhos para a minha vida. Porque na igreja nós vamos ver, ouvir muitas coisas. O segredo é como nós lidamos com cada uma delas. E o segredo do sucesso é guarda o teu coração. Aleluia. Amém? Guarda o coração. Talvez esse tema, né, guardar o coração, ou a mensagem, não soa como uma mensagem tão importante. Mas essa mensagem é um tipo de mensagem que salva a vida de muitas pessoas. Salva a vida de muitas pessoas. Porque se é do coração que procede, então quando nós entendemos que devemos guardar o nosso coração, e alinhamos e ajustamos ele, de acordo com a vontade de Deus para a nossa vida, nós vamos andar por um caminho seguro. Amém? Nós vamos andar por um caminho de segurança, um caminho de paz, um caminho de provisão, um caminho de prosperidade para a nossa vida. E quando eu ouvi o pastor João falando a respeito, dando esses conselhos, eu comecei a observar algumas coisas desde então, já faz algum tempo. Eu sou muito observador a respeito de algumas coisas, eu gosto de ficar olhando, observando e procurando aprender, só vendo, né? A gente erra, quem não errou também tira a primeira pedra, mas a gente procura aprender olhando, observando, né? Já diziam que o sábio aprende com os erros dos outros, né? Então, eu comecei a observar algumas coisas, e é impressionante, irmãos, como muitas pessoas, elas acabam que falhando e errando, como o pastor Zé Roberto diz, bem na porta de entrada, né, daquilo que Deus tem para a vida delas. Então, Deus tem anunciado uma nova fase, uma nova estação, um novo tempo. E talvez por não saber lidar com algumas coisas e não ter aprendido a guardar o coração, a gente acaba aqui falhando bem na porta de entrada de uma nova fase, de um novo tempo para a nossa vida. Deus estava pronto para derramar coisas gloriosas, para fazer coisas grandiosas, e para a gente não entender, não discernir e não guardar o coração como nós deveríamos guardar o coração, a gente acaba aqui errando, bem na porta de entrada. Entende isso? E deixando de desfrutar daquilo que Deus tem para nós. Eu já também ouvi, certa vez, um homem de Deus dizendo assim, olha, quando você aprender a guardar o teu coração, né, você vai aprender a separar o espinho do peixe. Porque tem gente que quer comer tudo, mas tira o espinho e come só a carne, come só o peixe. E você vai crescer, você vai amadurecer, e você vai ver como é que você vai prosperar, como é que você vai conseguir cumprir o plano de Deus para a sua vida. Então, de acordo com o que está escrito aqui em Provérbios 4, 23, eu quero ler de novo para ficar gravado mesmo na sua mente e no teu coração, sobre tudo o que se deve guardar. Nós temos que guardar várias coisas, mas sobre todas as coisas, guarda o seu coração. Por quê? Porque dele procedem as fontes da vida. Então, nós entendemos pela palavra de Deus que é o nosso dever guardar o nosso coração. Ele diz, sobre tudo que se deve, é um dever de cada um de nós, filhos de Deus, guardar o nosso coração. Amém? E por que eu estou falando isso? Porque Deus, Ele não confiou essa responsabilidade nas mãos de um anjo. Ele poderia ter dito para um anjo,
trabalhar em nosso favor, dizer, olha, ajuda fulano a guardar o coração dele, para que ele não venha cometer algum erro, alguma falha. Ele não confiou essa responsabilidade nas mãos de um anjo. Ele não confiou essa responsabilidade na mão da nossa liderança, na mão do nosso pastor. Nem ele mesmo disse que iria guardar o nosso coração. Essa responsabilidade ele colocou nas mãos de cada um de nós, os seus filhos. Ele diz, olha, guarda, é o seu dever guardar o seu coração. Ou seja, você só vai deixar alguma coisa ruim ou errada entrar se você quiser. Porque se você não quiser, não entra. Não passa. Amém? Essa palavra fontes também fala de fronteira. Você cria uma barreira, você cria uma fronteira, e você diz, ó, coisa ruim daqui não passa. Vai vir até aqui. Aqui vai ser o limite. Mas no meu coração não vai entrar. Porque tem muitas pessoas, irmãos, que elas estão sofrendo, né, enfermas, porque um dia elas não guardaram o coração. Tem muitas pessoas que estão sofrendo financeiramente porque um dia elas não conseguiram guardar o coração. Elas ouviram coisas, elas não souberam lidar com aquilo e elas deixaram com que a situação viesse a afetá-las por dentro e aquilo foi se criando algo dentro delas ao ponto de colocá-las numa condição que elas estão vivendo hoje e não conseguem sair daquele lugar. Mas por quê? Porque lá atrás não fizeram o que está escrito no livro de Provérbios, um texto tão conhecido, mas eu vou dizer algo para vocês, pouco praticado no nosso meio. Porque se nós de fato estivéssemos praticando como nós fomos instruídos, nós não teríamos tantas pessoas no corpo de Cristo, não só na nossa igreja, no corpo de Cristo, com tanto problema com outras pessoas. Não é assim? Por isso que ele diz, ó, sobretudo, pode guardar, guarda até dinheiro se quiser. Mas, sobretudo, guarda o seu coração. E isso é um dever. E guardar o coração é uma questão de vida ou morte. Guardar o coração, eu vou repetir isso, é uma questão de vida ou morte. Quer uma prova disso? Abre a tua Bíblia em Atos capítulo 5, Alexandre citou aqui. Atos capítulo 5. Glória a Deus. Atos capítulo 5. Aleluia. Versículo 1. Fala a respeito de Ananias e Safira. Entretanto, certo homem chamado Ananias com sua mulher Safira vendeu uma propriedade. Mas, em acordo com sua mulher, né, o Ananias, em acordo com a sua mulher, reteve parte do preço e levando o restante, fez o quê? Depositou aos pés dos apóstolos, porque esse era um costume, um hábito, algo que se havia criado naquela comunidade. Então eles viram que algumas pessoas estavam se utilizando dessa prática de vender propriedades, entregar aos pés dos apóstolos, e eles também não queriam ficar de fora, também quiseram fazer. Só que eles fizeram da forma errada. Eles fizeram a coisa certa da forma errada. Por que eles fizeram da forma errada? No versículo 3 a Bíblia diz, então, disse Pedro, que era o apóstolo, né, no qual o dinheiro havia sido colocado aos seus pés. Ananias, por que encheu Satanás o teu que, irmão? O teu coração. Olha a pergunta do apóstolo. E eu pergunto para você, quem foi que avisou o apóstolo? Eis por que mentistes ao Espírito Santo? Como Alexandre mesmo disse, vendendo toda a propriedade, o dinheiro não era seu, você não precisava nem ter dado. Agora, se você quis fazer, se você quis dar, por que você mentiu contra o Espírito Santo? Retendo uma parte daquilo que era seu. E eu não sei em que dado momento isso de fato se iniciou, né? Porque em algum momento aconteceu, porque a Bíblia diz que Satanás encheu o coração dele, então essas coisas não estavam lá, ele estava vazio dessas coisas. Aí em um dado momento o diabo teve acesso e encheu o coração de Ananias com aquela ideia, vamos reter um pouco, uma parte, e a outra a gente leva. E talvez na cabeça dele ele pensou, o pastor Pedro, o apóstolo Pedro, ele nem vai ficar sabendo do que a gente está fazendo.
E de fato ele nem saberia se o Espírito Santo não lhe comunicasse. O que Ananias não sabia é que ele não estava mentindo para o homem. Ele estava mentindo para Deus. Agora, quem que o induziu a contar aquela mentira, a Bíblia deixa claro quem foi. E quem foi que induziu Ananias contar aquela mentira? O próprio diabo. A Bíblia diz: por que que tu deixaste Satanás encher o teu coração? Veja, porque eles não guardaram o coração deles. O que aconteceu com eles? Vamos lá, irmãos. O que aconteceu com Ananias e Safira? Se depois você continuar a leitura na tua casa, você vai ver que quando Pedro terminou de falar, o camarada caiu morto. Naquele momento. O diaconato limpou o ambiente, daqui a pouco chega a mulher, não deram tempo acho que de avisar, 3 horas depois chegou a mulher. Imagina o temor que estava naquele ambiente, e aí a mulher também, consentindo com aquilo, expirou e caiu, e foi levado pelo mesmo pessoal lá do diaconato. Por isso que guardar o coração é uma questão de vida ou morte, irmãos. O que eu estou falando com vocês aqui é simples, mas é algo muito poderoso da parte de Deus para a nossa vida. Esse casal aqui, eles poderiam ter vivido, poderiam ter comprado outras propriedades, poderia ter sido uma grande bênção, mas eles morreram, porque eles não guardaram o coração deles. E tudo que o diabo quer é ter acesso. Amém? Por isso que a Bíblia fala no livro de Efésios: não deis lugar para o diabo, porque ele não tem. Ele só vai conseguir encher, colocar alguma coisa se for dado lugar para ele. Mas a Bíblia está dizendo: não dá espaço, não dê lugar, não dê brecha, guarda o seu coração. Por quê? Porque é uma questão de vida ou morte. Se nós queremos viver e desfrutar de longos dias sobre a terra, nós precisamos guardar o nosso coração. E eu não estou falando isso só com relação à igreja, irmãos. Eu estou falando isso com relação à nossa vida. Amém? Falo a respeito de igreja, falo de família, falo também de vida profissional, falo de estudo, qualquer área que nós podemos atuar, em qualquer lugar em que nós podemos atuar, no meio onde nós convivemos, nós vamos ter que desenvolver essa habilidade e aprender a guardar o nosso coração. Seja num trabalho, seja na igreja, seja em um departamento, não importa onde seja. A instrução é, sobretudo, guarda o teu coração. Então, se nós queremos desfrutar de vida, se queremos viver longos dias sobre a terra, qual é a instrução para a nossa vida? Guardar o coração. E com isso nós não podemos brincar, achar que nós somos super-homens, super-crentes. Nós precisamos levar isso tão a sério quanto Deus leva. Amém? É algo tão sério que esse casal, por não ter guardado o coração deles, eles pagaram com a própria vida deles. Eu não quero, irmão, chegar ao ponto de ter que pagar com a minha própria vida por não ter guardado o meu coração. Eu quero guardar o meu coração a ponto de conseguir cumprir todos os dias que Deus escreveu a meu respeito aqui na terra. Porque a Bíblia diz que os nossos dias já foram escritos. Já estão escritos os nossos dias aqui na terra. Agora, por que comprometê-lo? Se nós temos palavra, se nós temos conhecimento, se nós temos revelação, temos o Espírito Santo, temos a unção, temos uma boa igreja, temos irmãos, temos liderança sobre a nossa vida, para nos ajudar a cooperar, dar a justa cooperação, ser esse auxílio de Deus para a nossa vida, para o corpo de Cristo, para os nossos irmãos, para a nossa igreja. Amém, irmãos? Aleluia! E vou dizer algo para vocês, nenhum de nós que estamos aqui, ou quem está assistindo em casa, estamos isentos de algum dia pensar que nós não precisamos ter tanto cuidado no que diz respeito a guardar o nosso coração, porque agora eu já cresci demais o suficiente e tenho maturidade, então isso é algo que eu já venci lá atrás. Essa questão de guardar o coração não tem prazo de validade. Não tem prazo de validade, irmãos. Porque a Bíblia fala que o nosso adversário, ele anda ao derredor, procurando uma brecha. Basta uma brecha dada para ele, é tudo que ele precisa para entrar. Foi o que esse casal fez. Eles venderam uma propriedade, talvez na vida dele, na vida deles estava tudo indo de vento em popa. Estava tudo bem, a ponto deles venderem uma propriedade para doar aquilo, significa que eles estavam vivendo bem.
mas eles não cuidaram do coração deles, e mesmo vivendo bem, mesmo tendo dinheiro, mesmo tendo propriedade, morreram. Foram para o céu mais cedo. Resultado do quê? De não ter guardado o coração. Não guardar o coração vai comprometer a nova estação. Se queremos entrar na nova estação, irmãos, e desfrutar dos frutos que estão lá nos esperando, nós temos que aprender a guardar o nosso coração, porque nós não podemos entrar numa nova estação com coisas erradas no nosso coração da estação passada. Você entende isso? Se é algo novo, então o velho tem que ficar para trás. Se é uma nova fase, então a fase velha fica com as coisas velhas também. Com os hábitos velhos, com os costumes velhos, comportamentos velhos, com as coisas erradas que nós carregávamos até então, nós estamos entrando numa nova estação. E porque queremos guardar o nosso coração, nós nos despojamos, nos desvencilhamos desse velho homem, de velhas coisas, de velhos comportamentos. Como é que nós vamos entrar numa nova etapa, numa nova estação, desfrutar de tudo que Deus tem para a nossa vida com coisa errada no coração? Se tem alguma coisa no nosso coração que não está de acordo com a vontade de Deus para a nossa vida, isso primeiro precisa ser ajustado. E bem ajustado. Para que nós venhamos crescer em tudo, efetuar, o aumento necessário para esse tempo na nossa vida e sermos edificados, edificando uns aos outros em amor. Por isso que precisa estar bem ajustado, bem alinhado. Ter a certeza de que nós temos uma mente, uma consciência tranquila, um coração puro e mãos limpas diante de Deus para entrar nessa nova fase e nova estação. E não comprometer nada do que Deus tem para a nossa vida, para esse novo tempo. Deus tem coisas grandes para a nossa vida. Deus tem coisas grandes para a sua vida. Deus tem coisas grandes para a sua família. Deus tem coisas grandes para o seu negócio. Deus quer fazer sim, irmãos, coisas grandes no nosso meio. É esse novo tempo de maior glória, de maior graça que tem sido declarado, de maiores feitos, de realizações maravilhosas de Deus na nossa vida. Por isso que nós precisamos então guardar o coração, ajustar bem as coisas dentro de nós, amém? Dentro de nós, para que por fora também as coisas possam ser ajustadas e organizadas. Em Gênesis capítulo 6, no versículo 5, a Bíblia diz assim, viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Olha só, o que foi que Deus viu? A Bíblia diz que Deus viu. Está aqui o texto, viu o Senhor. O que foi que Deus viu? A maldade, que havia se multiplicado sobre toda a terra. É o que Deus viu. Agora, Deus viu a maldade que se multiplicou sobre a terra, que estava onde? No coração de todo homem. Então, de fato, o que Deus viu foi o que estava no coração do homem. A maldade foi só um comportamento de algo que estava dentro. E quantos sabem, irmãos, que o nosso comportamento, revela o que está dentro? Bom, mesmo que você não concorde, é verdade. O nosso comportamento, assim como as nossas palavras, revela o que está dentro do nosso coração. A boca fala o que está cheio, o coração. Amém? A boca só fala do que está no coração. Eu não queria ter falado. Falou, é porque está lá dentro. Só saiu para fora. E o nosso comportamento também vai manifestar o que está dentro, o que está no coração. Por isso que nós precisamos guardar o coração e deixar só que as coisas boas entrem. Porque quando a gente abrir a boca, o que vai sair? Coisa boa. Quando a gente for fazer alguma coisa, o que nós vamos fazer? Coisa boa. Amém? Quantos aqui lembram de Abel e Caim? Todos eles deram uma oferta, ofereceram uma oferta para o Senhor. Amém? E Deus não teve problema em si com a oferta. Porque todas elas eram oferta. O que Deus reprovou, e a Bíblia deixa claro que está escrito lá em Gênesis. Vamos abrir lá em Gênesis, capítulo 4. Abre a tua Bíblia em Gênesis, capítulo 4. Gênesis, capítulo 4. A partir do versículo
3. Diz assim: aconteceu que no fim de uns tempos, olha, o fim de uns tempos, que é esse tempo, exatamente esse tempo que nós estamos vivendo, que é o tempo que Deus está se utilizando para ajustar mesmo as coisas, para que aquilo que Ele tem dito se cumpra, aconteça no nosso meio. A Bíblia diz: trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, que era o irmão de Caim, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Olha o que a Bíblia fala: agradou-se o Senhor de quem? Agradou-se o Senhor primeiro de quem? De Abel, e depois da oferta. Amém? Aí a Bíblia continua dizendo: ao passo que de Caim e de sua oferta, veja que o princípio é o mesmo. Primeiro Deus coloca a pessoa, o ofertante, depois a oferta. Então Deus se agradou de Abel e da sua oferta. Deus se desagradou de Caim e da sua oferta. Primeiro a pessoa, primeiro o ofertante, depois a oferta. Agora, o porquê que Deus se agradou de Abel e por que Deus não se agradou de Caim? Se nós continuarmos lermos aqui, nós vamos entender. A Bíblia fala: não se agradou de Caim nem de sua oferta, irou-se, pois, sobremaneira Caim, e o que aconteceu com o semblante dele? Descaiu. Se o semblante dele descaiu, significa que ele já estava descaído aonde? No coração. Então, quando Deus olhou para o coração dele, Deus não olhou primeiro para a oferta, Deus olhou para o coração. O que foi que Deus viu lá dentro? Por isso que a Bíblia diz que Deus se desagradou dele. Agradou de Abel e não se agradou de Caim. Então, o comportamento dele manifestou o que estava dentro dele. Por isso que depois, quando Deus o corrige, no versículo 7, Deus diz assim: olha, se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se você mudar o comportamento, você vai ser aceito. Não só você, como a sua oferta também. Porque se você não mudar o seu comportamento, sua oferta também não vai ser aceita. O que Deus estava querendo dizer para ele? Muda o seu coração. Muda as suas intenções, muda as suas motivações, muda o que está dentro. Aí depois, quando você oferecer algo por fora, eu vou receber, eu vou aceitar. Era isso que Deus estava querendo dizer. É isso que Deus está querendo também nos ensinar. Que o que Ele vê, o que Ele olha, não é propriamente o que nós estamos fazendo por fora, mas é o que está dentro de nós. É o que está no nosso coração. Você está comigo? Quando Deus quis levantar Davi como rei de Israel, Deus olhou e viu o que nele? Quantos lembram? Deus olhou e viu em Davi o coração. Até porque Davi tinha outros irmãos que, naturalmente falando, eles sim teriam a característica de reinar sobre Israel. Tanto é verdade, se você abrir a tua Bíblia, 1 Samuel capítulo 16, no versículo 6 e 7, aleluia. 1 Samuel 16, versículos 6 e 7. Glória a Deus. A Bíblia diz assim: sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo, quando os filhos de Jessé entraram, o profeta Samuel estava na casa de Jessé para ungir o novo rei de Israel, e quando Eliabe entrou e passou diante do profeta, então o profeta disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse ao profeta: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura. Por quê? Porque eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, mas Deus vê como? Mas Deus vê o coração. Quando Deus quis levantar Davi como rei, Deus olhou para o coração de Davi. Deus não olhou para a habilidade, Deus não olhou para a estatura, Deus não olhou para a postura dele, Deus não quis saber se ele tinha, naturalmente falando, talento, habilidade, condição para reinar sobre Israel. Você entende isso, irmão? Deus olhou e viu nele um coração para reinar, para ser rei. Tanto é verdade que em Atos capítulo 13, versículo 22, a Bíblia diz assim: e tendo tirado este, que era Saul quem reinava, levantou-lhe o rei Davi. Quem foi que levantou o rei Davi?
Deus levantou o rei Davi. Foi Deus quem levantou, não foi nem o pai dele, porque o pai dele tinha esquecido ele, não foi o profeta também, porque para o profeta seria Eliabe. Ele olhou, ele viu Eliabe e disse, rapaz, está diante de Deus, o ungido, o rei de Israel. Ele tem o porte físico de um rei, ele se veste como um rei, ele anda, ele fala como um rei, ele tem todas as habilidades para reinar. Aí Deus diz, ei, deixa de ser bobo, eu não vejo como o homem vê. O homem fica procurando habilidade, o homem fica procurando talento, o homem fica procurando capacidade natural, sabedoria humana. Eu vejo o coração, eu olho por dentro. Enquanto vocês olham por fora, eu olho por dentro. A leitura que Deus faz, o pastor Zé Roberto sempre nos ensinou, que a leitura que Deus faz de cada um de nós é a do coração. Quantos lembram disso? Aí ele diz, olha, Deus tirou Saul, Deus levantou o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse, achei Davi. Se Deus achou é porque Deus estava procurando. E o que Deus estava procurando? Alguém que fosse segundo o coração dele. E Deus encontrou. E será que Deus pode encontrar nos dias de hoje alguém como Davi na antiga aliança? Porque a Bíblia diz que os olhos de Deus estão passando por toda a terra, procurando aqueles cujo coração é completamente dele. Agora é fácil saber, irmãos, quando o nosso coração é completamente de Deus. E é bom que a gente saiba disso, que a gente tenha como medir isso, tenha como conseguir identificar se realmente o nosso coração é completamente do Senhor, é totalmente dele ou não. Esse texto de Atos 13, 22 nos dá uma sinalização, nos dá uma deixa aqui para saber. Ele diz assim, ó, achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. E porque é segundo o meu coração, ele vai fazer toda a minha vontade. Toda a minha vontade. Qual é como é que eu posso dizer? O medidor, né? Para saber se realmente nosso coração é totalmente de Deus. Se nós estamos fazendo a vontade de Deus, ou se nós estamos fazendo a nossa vontade. É simples saber. O que é prioridade para a minha vida? É a vontade de Deus? O que é prioridade para a minha vida? É o plano de Deus? O que é prioridade para a minha vida? É o chamado de Deus? Se é a vontade de Deus, se é o plano de Deus, o meu coração é totalmente dele. Caso contrário, se está dividido por algum motivo, se tem alguma coisa também ocupando algum espaço, né, dentro desse HD do coração, é HD, né? Que armazena as coisas é HD, né? Mesmo que seja lá 3%, 5%. A Bíblia fala, irmãos, quando Deus quer saber se alguém o ama de verdade, sabe para onde Deus vai olhar? Deus não vai medir o quanto nós o amamos pelas nossas palavras, porque não foi esse, né, o medidor, não foi esse o termômetro que ele estabeleceu. Quando a Bíblia fala a respeito de amar a Deus, ele diz que nós devemos amá-lo como? De todo o nosso coração. Então, quando Deus quer saber se eu o amo, se você o ama, ele vai olhar para onde? Para o nosso coração. Amém? E foi olhando para o coração de Davi que ele viu que Davi era um homem segundo o coração dele. Isso aí vai fazer toda a minha vontade. Eu posso colocar ele como rei, que o reinado não vai subir para a cabeça dele, o trono não vai subir para a cabeça dele, ele vai continuar fazendo a minha vontade, da mesma forma que ele fazia quando estava cuidando das ovelhas, lá por detrás das malhadas do pai dele. E aí Deus levanta Davi e coloca ele como um rei sobre Israel. A Bíblia fala, irmãos, que todos nós, como filhos de Deus, nós somos ungidos para reinar. Quantos lembram disso? Aqueles que receberam, né, o dom da graça, não, a abundância da graça e o dom da justiça, reinarão em vida. E foi falado isso ontem, amém? Reinarão em vida. Todos nós que nascemos de novo, recebemos uma unção para reinar. Agora, quantos sabem que nós podemos comprometer esse reinado na terra? Deus nos chamou para reinar, mas se nós tivermos alguma coisa errada no nosso coração, nós comprometemos o nosso reinado. A Bíblia fala em Eclesiastes capítulo 10, no versículo 10, a respeito da mosca morta. Quantos se lembram desse texto? Coloca aqui para mim, por favor, Eclesiastes capítulo 10, versículo 10. Aleluia, glória a Deus. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu, está errado, é o 10:1. Eu que citei errado, deixa eu ver se é o 10:1 mesmo. Glória a Deus. Qual a mosca morta faz o unguento do perfumador exalar o quê? Mau cheiro. A mosca morta, ela estraga o unguento do perfumador, não é isso?
Todos nós somos ungidos. Quando sabe que a unção, o óleo simboliza a unção? Todos nós somos ungidos para reinar, mas a mosca morta compromete o unguento, a unção para reinar, sabia disso? E uma mosca morta, ela pode estar dentro do coração. E a pessoa talvez não consiga identificar, mas o comportamento exala o mau cheiro. Sabia disso ou não? Agora, se nós somos chamados para reinar, nós devemos guardar o nosso coração ao ponto de não comprometer essa unção que foi derramada sobre nós para reinar, para que nós possamos reinar em vida. Não, eu vou reinar quando chegar no céu. No céu já tem um rei. Amém? Já está sentado lá no trono de glória. Ele quer que nós venhamos reinar na terra. Por isso que Ele deu a abundância da graça. Eu vou dar só um pouquinho, não. Vou dar em abundância para você reinar mesmo. Vou dar o dom da justiça. Vou te justificar. Amém, irmãos? Aleluia. Agora, o que é que então nós devemos fazer? Guardar o nosso coração. Deus deixa claro que o termômetro para levantar alguém não é se essa pessoa é amorosa, simpática, talentosa, habilidosa, se ela tem qualidade ou não, se ela fala bem, se ela não fala bem, se ela tem diploma, se ela não tem, se estudou, se não estudou. Não é esse o parâmetro que Deus usa para levantar ninguém. Até porque a Bíblia fala que Deus levantou algumas pessoas que eram iletradas. Amém? Em uma pregação de uma pessoa que é chamada como iletrada, conseguiu alcançar 3.000 almas. Isso não se aprende em faculdade nenhuma. Isso é a unção de Deus, é o poder de Deus operando sobre a vida de uma pessoa. Amém? Levanta alguém para pastorear 5.000 pessoas. Vai aprender a pastorear 5.000 pessoas aonde? Que curso que ensina isso? É a unção de Deus, irmãos. E é só pela unção mesmo, senão a pessoa ela se quebra todinha. Amém? Aleluia. Então Deus levantou essas pessoas. Então quando Deus Ele quer levantar alguém, Deus não vai olhar, né, para aquela pessoa para saber se naturalmente ela tem as condições, ela atende, né, as exigências para aquilo. Não, Deus vai olhar para o coração daquela pessoa. Amém? Se nós queremos ser levantados por Deus para ser cooperadores dele, nós precisamos entender, irmãos, que Deus vai olhar para o nosso coração. Às vezes nós olhamos para algumas pessoas e vemos elas sendo levantadas por Deus, talvez naturalmente a gente nem consiga entender por que aquilo está acontecendo. E às vezes até fazemos um pré-julgamento a respeito da situação. Rapaz, o pastor não está sendo guiado, levantando o Alexander, Alexander, rapaz, para isso, para aquilo outro. Olha eu aqui, rapaz, ó. Oh, lindo, maravilhoso, sei, falo 1000 vezes melhor do que o menino, prega, você não viu pregar. Não, Deus não olha para isso, se tem talento, se tem habilidade, se prega bem, não, Deus olha para o coração, querido. Deus vê o coração da pessoa. Estava lá Eliabe, todo bonitão, na frente do profeta, e o profeta lá, enganado, rapaz, esse cara vai ser esse aí, esse é o rei, ó, está diante de mim, certamente está diante de mim, ungido do Senhor. Deus não tinha falado nada. Ele disse: "Eixe, pode parar. Eu não vejo como você vê. Eu vejo o coração." Então a matéria-prima para Deus trabalhar e levantar alguém é o coração. Diga: é o coração. É o coração. Oh, aleluia. Amém? Então, com um coração ajustado, com um coração alinhado, nós vamos bem mais longe. Nós vamos chegar muito mais longe como filhos de Deus, para cumprir o plano dele para a nossa vida. Por isso que nós precisamos ajustar, eu queria chamar o pessoal da música para cá, por isso que nós precisamos ajustar o nosso coração, irmãos. Não permita que no teu coração alguma coisa ruim entre, seja aqui dentro da igreja, seja na tua casa, seja onde for, irmãos. Não permita. Presta atenção aqui em mim, deixa eles se movimentarem, deixa eles se arrumarem para vir aqui. Já vamos caminhar para o fim do nosso culto, mas não permita que nada entre no teu coração a não ser a palavra de Deus. E guarda o teu coração. Amém, irmãos? Quantos aqui querem ser bem-sucedidos no cumprimento da vontade de Deus para a sua vida? Você quer ter êxito naquilo que Deus te chamou para fazer?
Você quer prosperar, quer crescer, quer desfrutar de um bom casamento, de um bom relacionamento, quer lá na sua empresa, no seu trabalho, na tua vida profissional, você quer crescer? Deus também quer que nós venhamos crescer em tudo. Eu li aqui o primeiro texto lá em Efésios capítulo 4, versículo 15. Né? Deus quer que nós venhamos crescer em tudo, mas nós não podemos comprometer esse crescimento, de forma alguma. Como igreja, para essa nova etapa, para essa nova estação, nós precisamos certificar que no nosso coração está tudo bem, está tudo alinhado, está tudo ajustado, está tudo certo. Amém? Porque nós podemos até conseguir esconder alguma coisa de alguém, mas de Deus, esquece. De Deus a gente não consegue esquecer e esconder absolutamente nada. Amém? A Bíblia fala, para a gente encerrar, em Deuteronômio, né, no capítulo 11, versículo 13, diz assim: se diligentemente obedecerdes os meus mandamentos, que hoje vos ordeno, de amar o Senhor vosso Deus, e de o servir de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Depois a Bíblia vai dizer algumas coisas que vão acontecer, mas o que eu quero chamar a tua atenção é que nós precisamos amar a Deus de todo o nosso coração e servir a Deus também de todo o nosso coração, se certificando, irmãos, que por dentro está tudo bem. Amém? Para que ninguém venha ficar do lado de fora dessa estação que Deus tem proposto para a nossa igreja. E hoje à noite, como eu comecei dizendo o culto, que era uma noite, né, que Deus ia mudar o destino de algumas pessoas. Eu ainda estou crendo que é uma noite que Deus vai mudar o destino de algumas pessoas. Amém? Que Deus fará isso. Quando? Quando o ajuste ele for bem feito. E hoje nós vamos ter aqui uma oportunidade. Nós vamos cantar uma música. Cadê o pessoal da música? Está vindo, né? Nós vamos cantar uma música. E enquanto nós estivermos cantando essa música, irmão, nós vamos ter a oportunidade de nos avaliar. A Bíblia fala em 1 Coríntios, capítulo 11, a Bíblia dá uma instrução a respeito de quando nós vamos participar da Santa Ceia. E na verdade essa é uma instrução para se participar da mesa do Senhor, de tudo aquilo que Deus tem para a nossa vida. Ele diz assim: olha, examine-se pois o homem a si mesmo. Amém? Porque ninguém sabe das coisas do homem a não ser o seu espírito. Então eu posso olhar para alguém, né, e naturalmente ver e entender que aquela pessoa ela está tudo bem com ela, talvez por um sorriso, pelo semblante dela e tal, mas dentro dela talvez tem coisas que eu nem faço ideia, mas Deus sabe e Deus vê, e essa pessoa também sabe. E sabe, irmão, se existe algo, né, dentro de mim ou dentro de você, que nós sabemos que entrou por algum motivo que não deveria estar lá, e que aquilo, depois de ouvir tudo que nós ouvimos hoje, que aquilo talvez esteja impedindo que nós venhamos entrar mesmo nessa nova estação e desfrutar do que Deus tem. Então hoje à noite é a noite de se examinar a si mesmo, de olhar para dentro, lá dentro, e de buscar, né, saber se realmente está tudo bem. Amém? Será que a gente poderia cantar aquela que o Daniel canta? Nada mais, né? Dá para cantar isso daí? Vocês podem ficar de pé? Aleluia! Nós vamos cantar essa música. E enquanto eles estiverem cantando aqui, eu queria que você ficasse bem à vontade. Eu sei que você está, mas em que sentido? É você fechar os teus olhos nesse tempo. Daqui a pouco nós vamos encerrar o culto e começar a se examinar, irmãos. Deus, Ele vai estar dando oportunidade para algumas pessoas aqui hoje à noite, de você se avaliar, de você se examinar, de você olhar para o teu coração e fazer uma limpeza geral mesmo. Se está tudo bem, glória a Deus por isso. Você é livre para levantar as tuas mãos, agradecer a Deus, sabe, estrear essa nova etapa, essa nova fase. Mas se você sabe dentro de você que precisa hoje à noite soltar algumas coisas, soltar algumas pessoas, se arrepender de situações, então esse é o momento de se fazer isso e sair daqui lavado no sangue de Jesus Cristo. Então eu queria que você fechasse mesmo os seus olhos, esquecesse quem está ao seu lado.
Oh, aleluia. À medida que eles forem cantando, se você puder levantar a sua voz, começar a orar e a falar com o teu Pai, a falar com Deus, falar com o Senhor. Oh, aleluia. Vamos lá. Rendido em tua presença, só quero estar sentado aos teus pés e me prostrar nesse momento santo e nunca mais sair. E eu não busco bênçãos, Jesus, você já fez tudo por mim. De tudo que o Senhor pode me dar, eu só quero a Ti. Sim, Senhor. Aleluia. Me perdoa, tanto tempo que eu perdi. Me perdoa, não quero mais fazer sem Ti. Quero um lugar de adoração e abrir meu coração a Ti. Me perdoa, tenho tanta coisa pra fazer. Me perdoa quando esqueço que és meu tudo. Quero um lugar de adoração e abrir Abra meu teu coração. coração a Ti. Abra o teu coração E diante eu dele. só quero a Ti. Se derrame na presença dele. E eu só quero a Ti. Sim, Senhor. E nada mais, e nada mais sem Ti. E eu só quero a Ti. E nada mais, e nada mais sem Ti. E eu só quero a Ti. E nada mais sem Ti. E eu só quero a Ti. E nada mais sem Ti. Aleluia. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, nós abrimos, Pai, o nosso coração em Tua presença. Tudo aquilo que, por algum motivo, Pai, entrou e que tem nos feito mal, seja através de situações, circunstâncias, ou até mesmo por causa de pessoas, estamos, Pai, diante da Tua presença, para nos desvencilhar, nos desprender de tudo aquilo que está nos fazendo mal, tudo aquilo que tem nos impedido de avançar e de fato entrar naquilo que Você tem para a nossa vida. Nós nos abrimos, Pai, completamente para sermos lavados no sangue de Jesus Cristo hoje à noite, para que nada seja encontrado em nós que impeça o fluir do Teu reino, o agir do Teu Espírito e a manifestação dessa nova estação e dessa nova fase na nossa vida, no nosso meio. Muito obrigado, Senhor. Eu quero Te agradecer pela vida de cada um de nós que estamos aqui hoje à noite, Pai.
recebendo essa oportunidade de nos arrepender, de olhar para dentro, de rever coisas, de nos examinarmos a nós mesmos e mudarmos completamente de direção. Então, muito obrigado, porque destinos estão sendo mudados hoje à noite, por causa da sua palavra, Pai, que traz os ajustes necessários para dentro do nosso coração, Senhor. E nós vamos ver os efeitos disso na nossa vida, nos nossos dias, na nossa casa, sobre a vida dos nossos filhos, parentes, nosso trabalho. Muito obrigado, Senhor, porque todo peso está sendo removido e o Senhor está mudando o curso das coisas da nossa vida hoje à noite, estabelecendo a sua vontade, estabelecendo o seu plano, estabelecendo o seu propósito, Pai. E nada e ninguém vai impedir que se cumpra tudo aquilo que o Senhor falou a nosso respeito nesses dias. E eu quero te agradecer por isso, porque pessoas hoje à noite, Pai, estão sendo levantadas por terem examinado o coração, reajustado e alinhado com o seu plano. Elas, assim como Davi foi achado, elas também estão sendo achadas e levantadas pelo Senhor hoje à noite, Pai, para correr velozmente como elas nunca correram, para chegar aonde elas nunca chegaram. Eu creio na tua unção, eu creio no teu poder, eu creio no sangue de Jesus, que fala a nosso respeito, que nos limpa e que nos purifica. Muito obrigado, seja muito bem-vindo. Nova estação, nova fase, novo tempo, em nome de Jesus. Seja bem-vindo sobre a nossa igreja, seja bem-vindo sobre a nossa vida, seja bem-vindo sobre o teu povo, Pai, seja bem-vindo sobre os teus filhos, seja bem-vindo sobre os teus ministros, seja bem-vindo sobre esse grupo de música. Seja muito bem-vindo, em nome de Jesus. Oh, aleluia, em nome de Jesus. Oh, aleluia, glória. Irmãos, quando limpa o terreno, e a Bíblia fala disso em Isaías 54. Oh, aleluia, pode parecer que para você esteja tudo comum, tudo normal ainda, mas você não tem noção, irmão, você não tem noção do que eu estou vendo aqui de cima. Oh, aleluia, quando limpa o terreno, a glória de Deus, ela desce. A glória de Deus desce, o poder de Deus desce, Deus se manifesta, o Espírito de Deus vem. Ele não podia, mas agora, porque foi ajustado e bem ajustado, agora ele vem. Agora ele vem, agora nós vamos experimentar o que Deus havia profetizado, o que o Espírito de Deus estava dizendo sobre a nossa vida. Limpamos coisas que ainda estavam no nosso meio. Oh, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Está sendo dado respostas de orações aqui de pessoas. Respostas de orações. Deus diz, agora eu posso manifestar a resposta. Eu ouvi desde o primeiro dia, mas agora eu posso manifestar a resposta. Tinha como se algo obstruindo. Sabe quando o cano tem algo dentro do cano que está obstruindo o cano? E parece que a água aparece na água, não passa, o negócio não passa. Estava como se tivesse dessa forma. E você limpou. Você falou, Senhor, chega. Eu não quero mais carregar isso dentro de mim. Isso acaba hoje. Pessoas que lhe faziam mal morreu dentro de você hoje. Elas vão viver a vida delas, correr a carreira delas, serem bem-sucedidas, mas você não carrega mais isso com você. Coisas do passado estava dentro do coração, impedindo que as coisas novas chegassem, foram removidas hoje. Deus, enquanto ministrava, irmãos, algo que veio para o meu coração, Deus estava removendo as coisas, Deus estava limpando mesmo. Aleluia, eu sabia que o culto seria assim, exatamente assim. Amém? Porque o que Deus estava querendo mesmo tratar é por dentro, aonde Ele vê. O homem não vê, porque o homem vê o exterior, mas aonde Deus vê. Você está comigo?